A Bíblia merece confiança? Podemos confiar que esse livro, que é tão antigo, ainda seja útil, oportuno para os nossos dias? Será que a Bíblia precisa ser atualizada ou ressignificada? Porque foi escrita por um tempo antigo e os tempos são novos e diferentes, modernos hoje. Alguém disse que papel aceita tudo. Ou outros dizem, não, isso aqui foi para aquele tempo, não serve mais para hoje. Volto à pergunta, a Bíblia merece confiança? E a resposta que temos é que a Bíblia é a palavra de Deus. Do Deus que conhece o passado, o presente e o futuro. Que escreve a história antes dela acontecer. Por isso, o próprio Senhor Jesus disse que a Escritura não pode falhar. O próprio Jesus também disse, ela é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é o livro inspirado por Deus. Está aqui a revelação de Deus, a mente de Deus. Deus inspirou homens santos para registrar, para escrever. Mas a Bíblia não é fruto da lucubração humana, mas da revelação divina. A Bíblia, além de inspirada por Deus e conter a revelação de Deus, ela é inerrante, não contém erros. As aparentes contradições que os críticos levantam são aparentes mesmo. Não é que haja contradição, há falso entendimento, equivocada compreensão. A palavra de Deus não possui erros. Os críticos, mormente depois do liberalismo teológico para cá, tentam desacreditar a Bíblia, tentam falsear a verdade e dinamitar os fundamentos e dizer que ali a Bíblia tem erros, contradições, e Rudolf Bultmann chegou a dizer que são mitos, os milagres não existiram, que precisamos demitologizar a Bíblia. Mas permanece o fato de que ela é inerrante. Mas ela é também infalível. Ou seja, o que Deus falou se cumpre. A história pode dar voltas. Os homens podem estar embaixo ou em cima, os homens podem fazer suas leis, decretar seus editos, mas a palavra de Deus vai se cumprindo, literalmente, rigorosamente, especificamente. A Bíblia merece crédito, porque este livro tem peculiaridades que nenhum outro tem, nem no campo religioso, nem no campo filosófico, nem no campo científico. Por que que nós podemos crer na Bíblia? Vou lhes dar aqui, inicialmente, 3 razões. Primeiro, a unidade na diversidade. Deus usou cerca de 40 pessoas diferentes, de culturas diferentes, de cabedal intelectual diferente, para escrever a Bíblia. Nós temos obras de 1500 a.C., como o Pentateuco, escrito por Moisés, o livro de Jó, que é tão antigo quanto as obras de Moisés.
E você tem o último livro da Bíblia a ser escrito, Apocalipse, no final do primeiro século. Portanto, toda a extensão desse tempo vai aí 1.600 anos. Pessoas de estofo cultural e intelectual distintos. Por exemplo, você tem um enciclopedista como Moisés, perito nas ciências do Egito, matemática, arquitetura, medicina. E você tem homens simples, de formação simples, como Amós, que era um colhedor de sicômoros, um boiadeiro. Você tem gente do cabedal intelectual de Salomão. E você tem homens oriundos de lugares abscônditos, como Elias, profeta de Deus, embora não tenha escrito, mas realizado uma grande obra. Então, quando você vai para o Novo Testamento, segue o mesmo padrão. Você tem um Paulo, que era um camarada de vasta cultura, e você tem um Pedro, que era pescador. Todas essas pessoas, em tempos diferentes, escrevendo de lugares diferentes, uma obra que tem harmonia, que tem conjunção e não contradição. Isso é único, isso é exclusivo da Bíblia. Se você pega, por exemplo, uma obra religiosa, um diz uma coisa, outro diz outra. Se você pega, por exemplo, no campo científico, se afirma uma coisa aqui, aí no próximo ano já se descobriu outras coisas, aquela informação já ficou obsoleta, arcaica, ultrapassada, agora é outra informação. Se você pega no campo filosófico, você tem um pensador aqui, outro aqui, e um choca-se com este e este com aquele. Mas a Bíblia é uma biblioteca. São 66 livros. São 40 escritores, 1.600 anos. E não há qualquer choque de bater cabeça, de contradição um com o outro. Plena sintonia e harmonia. Só a Bíblia tem essa característica. Portanto, o segundo ponto que eu quero destacar é o que já estou enfatizando, é a unidade na diversidade. Porque veja você que, sendo a Bíblia uma biblioteca, 66 livros, não há entre esses livros qualquer choque, qualquer contradição, qualquer conflito, qualquer tensão. É a palavra de Deus, que foi inspirada por Deus, revelada por Deus, escrita por homens santos de Deus. A terceira razão que eu quero elencar, para mostrar a credibilidade da Bíblia, é o cumprimento das profecias. É muito interessante isso, porque há centenas de profecias que se cumpriram rigorosamente e estão se cumprindo e vão se cumprir. Quando você olha, por exemplo, as profecias sobre a primeira vinda de Cristo, todas elas se cumpriram cabalmente. E Deus precisou mexer na estrutura da história, na geopolítica, para que as profecias se cumprissem. Só um exemplo. Maria estava grávida, já na véspera de dar à luz. Ela morava em Nazaré, lá no norte da Galileia. Mas a profecia de Miqueias, capítulo 5, verso 2, diz que o Messias deveria nascer em Belém, de Efrata, lá na Judéia, no sul. Naquela época não se viajava como se viaja hoje, a mobilidade não era tão grande, as caminhadas eram a pé, ou no máximo num jumentinho, nem mesmo em cavalo, porque era destinado para pessoas ricas. O que Deus faz? Deus move o próprio Império Romano, num recenseamento em todas as suas
províncias. Para quê? Para que o jovem José, que era da família de Davi, fosse recensear-se na sua casa, na sua terra, na sua parentela, na sua família. E então ele tem que sair aqui do norte e cá para o sul. Para você ter uma ideia, são mais de 200 quilômetros a pé. Para quê? Para que a profecia se cumprisse. Então, as profecias não são vagas, são específicas. Quando você vai para as profecias da segunda vinda de Cristo, todas as profecias estão se cumprindo. Por exemplo, o engano religioso, as guerras, nação contra nação, reino contra reino, os terremotos, as fomes, as epidemias, o esfriamento do amor, o aumento da iniquidade, a perseguição religiosa, o evangelho sendo anunciado no mundo inteiro, mormente agora com as mídias sociais, a apostasia, aguardando aí a manifestação do homem da iniquidade, o anticristo, o incremento da ciência. Tudo isso vai mostrando e montando um mapa para você de que as profecias não são vagas, mas são específicas e elas estão se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo. A Bíblia, de fato, merece confiança. Mas ainda, me permita uma outra razão porque você pode crer na Bíblia. É pelo seu poder intrínseco de transformação. A Bíblia tem vida em si mesma. Ela é a semente, a divina semente. Este livro tem o poder de, ao ser lido, ouvido, crido, obedecido, produzir transformação. Quantas pessoas que foram convertidas na leitura deste livro? Quantas pessoas que ao ouvirem a leitura da Bíblia, o coração se abriu, os olhos se abriram, o coração de pedra foi transformado num coração de carne. Quantos milhões de pessoas ainda hoje são consoladas, confortadas, edificadas, confrontadas, ensinadas pelo poder da palavra de Deus? O apóstolo Paulo chegou a dizer que o Evangelho, que é o conteúdo das Escrituras, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Davi, no Salmo 19, a partir do verso 7, ele vai dizer para nós algo tão interessante, afirmando o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E ele avalia que esta palavra é tão preciosa que é melhor do que muito ouro depurado. Ela é tão saborosa ao nosso paladar espiritual que ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Esta palavra merece confiança. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, ele lida com este tema e diz algo maravilhoso que eu vou ler para você. Ele diz assim: tu, porém, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de que o aprendeste. Ele está se referindo à Bíblia, à palavra de Deus. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, quando você lê a Bíblia te leva a Jesus. Quando você lê a Bíblia, você encontra o mapa da salvação de Deus para a sua vida. Quando você lê a Bíblia te remete à pessoa de Cristo e à salvação em Cristo. E ele diz no verso 16 assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda, não parte, toda. E útil
para o ensino. Aqui está uma biblioteca, a biblioteca do Espírito Santo, para ensinar você. Ela é útil para a repreensão, para corrigir você. Ele é útil para a correção, para disciplinar você e colocar você no caminho certo. Para a educação na justiça. É o livro que traz santificação à sua vida. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Com que propósito? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Portanto, quando você estuda a Bíblia, você vai sendo aperfeiçoado, santificado, preparado para toda boa obra. Davi, no Salmo 119, vai dizer assim: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ele guarda a melhor coisa, a palavra. Ele guarda no melhor lugar, no coração. Ele guarda com o melhor propósito, não pecar contra Deus. Ainda disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você anda de acordo com a palavra, quando você lê a palavra, quando você ouve a palavra, quando você mergulha na palavra, então seu caminho é iluminado, a sua estrada é iluminada e você caminha na luz da verdade. Esta palavra nos vivifica, esta palavra nos consola, esta palavra nos ensina, esta palavra nos exorta, esta palavra nos corrige, esta palavra nos torna sábios para a salvação, esta palavra nos equipa para sermos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Meu conselho a você: estude a Bíblia. Estude a Bíblia. Afadigue-se na palavra, a fim de que você seja um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Voltando então à pergunta inicial, a Bíblia merece confiança? E a resposta é um sonoro sim. Um sim sonoro, eloquente. Sim, a Bíblia merece confiança, porque ela é a palavra de Deus. Ela não contém apenas, ela é a palavra de Deus, viva, poderosa, eficaz, inspirada, inerrante, infalível, suficiente. Palavra de Deus para você, para mim, para nós. Se esta mensagem foi útil a você, compartilhe com outras pessoas. Num mundo de tanto relativismo, num mundo que sucumbe ao mal, nós temos a palavra de Deus para nos conduzir com sabedoria neste mundo. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso e você assim nos ajuda a levar esta mensagem viva e poderosa a tantas outras pessoas. Deus abençoe.
Cos'è questo amore che sento? È così strano che non ci credo. Cammino avanti e indietro, dal nulla sei entrata nel petto mio. Ogni passo mi porta a te, ogni sguardo mi brucia dentro. Sei un sogno che non va via e io non so più che fare. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio. Stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. Cos'è questo fuoco che brucia? Da tempo guardo dentro me stesso. Se questo è amore sincero, allora vieni più vicino a me. Ogni silenzio parla di noi, ogni notte ti sogno ancora. Ma se davvero sei tu, non restare solo un pensiero. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappa l'amore mio. Stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. E se domani non ci vediamo, porta con te quello che siamo nel mio cuore. Hai già un posto, non lasciarlo mai più vuoto. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri amore, che il tempo ci guarda. Fermati adesso o l'amore ci scappa.